Hoje eu vou te levar para um passeio. Esta aqui é a minha rua. Minha mãe mora na última casa lá embaixo. E eu tô mostrando para vocês porque aqui, nesse momento, mostrando essa rua para vocês porque... Nossa, os cachorros não vão deixar eu falar. Vamos ver se agora vai. Tô mostrando essa rua para vocês porque é daqui que eu saía a pé para ir pro centro estudar teatro. Hoje eu vou repetir essa caminhada e você vem comigo. Normalmente eu fazia essa caminhada sozinho, porém, alguns dias da semana o ensaio era em grupo. E aí nessa esquina aqui, eu parava para esperar o Alfredo, que sempre estava atrasado. E aí a gente continuava a caminhar. A gente passava pelo Colégio Urso. Colégio que eu estudei a minha vida inteira, basicamente. Colégio muito massa, com professores incríveis, incríveis mesmo. Alguns professores nem tanto, nem tão incríveis assim, mas a maioria incríveis. E cada um sofreu comigo, hein? Puxa vida, com o Alfredo então nem se fala. Chegando aqui na frente do Colégio Urso, aqui era onde eu encontrava normalmente o Marcelo e o Luiz Machado, que por incrível que pareça, está aqui. Tá indo aula? Boa aula. O Luiz Machado agora é professor do colégio que ele foi aluno. E aqui eu, Luiz Machado, Marcelo e Alfredo seguíamos caminho, porque nós íamos no passado, né? Íamos para o centro a pé para poder... Ah, gente, fiquei emocionado em encontrar o Luiz ali. Pô, que legal. Que massa. Então daqui a gente ia pro centro a pé para poder estudar teatro, para poder ensaiar, para fazer todo o processo. Enfim, a nossa evolução cênica partiu dessas caminhadas aí. Porém, vai ficar para depois o nosso passeio, porque acabei de encontrar aqui o Walter e ele vai me dar uma carona de carro. Olha que legal. O Walter, dá um oi, Walter. Opa! Pra quem não conhece o Walter, gente, o Walter é um músico incrível. E eu não vou ficar falando dele, senão eu vou ficar rasgando cedo. Agora eu tô aqui na Câmara de Vereadores de Cascavel, porque eu tô tentando resolver um problema aqui, que já vem de tempo. Mas eu já conto pra vocês mais certinho aqui no canal. Sou primo It. Eita, galera. Então, acabei de sair da reunião ali agora. Estamos tentando resolver ainda essa questão da proibição do nosso trabalho aqui em Cascavel. Eu tô aqui saindo agora da Câmara Municipal de Cascavel, olha aqui, ó. Câmara Municipal de Cascavel. Fiz um bate-papo com os representantes de alguns vereadores ali. E eles vão ver o que consegue resolver dentro da lei, porque é fato, artigo 215 da Constituição, é função do Estado promover cultura. E se o Estado não está fazendo, está proibindo a arte de acontecer, o Estado está sendo falho, está indo contra a Constituição. Inclusive, isso é improbidade administrativa, né? Mas enfim, vamos ver o que vai dar aí e continuamos no aguardo. Voltando agora para o passeio. Só que agora é o caminho de volta. Bom, galera, como eu estava contando para vocês, então, naquele caminho que a gente estava fazendo, que daí o Walter me abordou no meio ali do caminho e me deu uma carona, logo o passeio que a gente ia fazer a pé não rolou. Mas agora estou fazendo um passeio com vocês, voltando para casa à noite. Nesse período onde eu, Marcelo, Alfredo, Luiz trabalhávamos com teatro, começamos a trabalhar com teatro, estudar teatro e tudo mais. Posteriormente nós começamos a trabalhar dando aulas de teatro, o Luiz dando aula de artes e filosofia. E aí o Alfredo e o Luiz estavam trabalhando no Marista e eu trabalhava no Wilson Joffre, os dois no colégio particular e eu no colégio público. E nesse processo a gente tinha o hábito de se encontrar sempre no calçadão, né? Que bem em frente à igreja matriz, e ir a pé para o Guarujá para que a gente pudesse trocar mais ideias. Então o processo de vir a pé era comum, né? Lógico, para vir eles eram mais preguiçosos. Para vir normalmente eu vinha sozinho, assim. Algumas vezes, 20% das vezes eles vinham juntos. Mas para voltar, com certeza, voltava todo mundo junto. E aí a gente parava aqui na Farmácia Estrelas, que é essa farmácia aqui, esquina com uma rua depois da Pio 12. E aí a gente parava aqui na Farmácia Estrelas, comprava traquinas e coca
E nisso que a gente comprava traquinas de coca, a gente parava aqui na praça, que fica exatamente na frente da Farmácia Estrelas, pra comer traquinas e tomar coca. Isso quando a gente não pegava e ia caminhando, né? Levando a traquinas com coca na mão e bebendo e comendo. E esse processo foi muito enriquecedor, porque ali era onde a gente conversava sobre filosofia. O Luiz era formado em filosofia, não é, né? O Luiz é formado em filosofia, então quando a gente trazia as leituras que a gente fazia, ou as ideias que a gente tinha de espetáculo, propostas que a gente, né, insights, qualquer coisa que a gente trazia, e ali era onde rolava um brainstorm, assim, onde o Luiz opinava, dava sugestão, o Alfredo opinava, dava sugestão, o Marcelo opinava, dava sugestão, e quando eles traziam a ideia, aí os outros três, né, que estavam recebendo a ideia, opinavam e davam sugestão. Inclusive, muita coisa mesmo, foi feita em parceria, né? Tem trabalhos meus que o Alfredo ajudar a concepção, o Marcelo ajudou a fazer cenário, figurino, Luiz ajudou no processo de construção da ideia, porque a formação de filosofia do Luiz foi muito importante pra gente. E aí, e a mesma coisa pro Alfredo, né? Tipo, quantas vezes eu fazer luz, som, né? Fazer esse processo de construção. A gente era uma equipe mesmo, assim, sabe? Onde nós, mesmo não trabalhando juntos, no sentido que assim, o Alfredo não é meu funcionário, eu não sou funcionário do Alfredo, mas a gente construía junto as coisas, e nesse processo de construir junto, a gente pegava e levava para a cena um projeto que normalmente tinha assinatura. Por exemplo, quando eu montei Alice no País das Maravilhas com Wilson Joffre, o processo foi meu, eu que construí, eu que adaptei o texto, eu que tudo mais. Porém, quando foi pra cena, o figurino, muita coisa foi coisa do Marcelo, muita coisa emprestada do Luiz, né? Que o Luiz já tinha o grupo de teatro da igreja que ele conduzia. Então, muita coisa o Alfredo estava lá fortalecendo. Então, esse trabalho em equipe fez com que tanto o meu trabalho, quanto o trabalho do Luiz, quanto o trabalho do Alfredo, do Marcelo, chegasse a outro lugar que a gente nem esperava, né? Porque nesse processo a gente não tinha ideia de onde a gente queria chegar, a gente só queria fazer arte e continuar fazendo arte. Isso gerou com que posteriormente a gente fosse fazer arte de rua e fosse trocar com outros artistas. Mas o Luiz, o Alfredo, o Marcelo, o Jonathan, o Christopher, né? São pessoas que foram fundamental para mim, especificamente, foram fundamentais no meu processo de me entender como artista e como fazedor cultural. Agora eu vou mostrar para vocês onde basicamente tudo começou. Basicamente tudo começou porque tem história antes, mas esse processo aqui foi muito importante, muito importante. Estou chegando aqui em um lugar que agora em Cascavel chama-se 10ª Regional de Saúde. Porém, toda essa estrutura, eu vou mostrar para vocês aqui, toda essa estrutura ali embaixo era uma grande pista de skate. Aqui, mais pro lado, aqui onde está destruído, ali era uma piscina, e aquele prédio ali com aquele espaço gigantesco ali era nada mais, nada menos, se tá escuro, né? Não deu pra ver direito. Mas enfim, era nada mais, nada menos que um colégio particular, o Colégio Galileu. E foi aqui que começou toda essa história. Por quê? Porque o Luiz começou a dar aula aqui, e o Luiz propôs para a dona do colégio criar um grupo de teatro. E aí, para que esse grupo de teatro pudesse acontecer, ele convidou eu e Alfredo para que a gente pudesse vir fazer a trilha sonora para os alunos, fazer a parte de preparação de alunos. Aí no processo o Alfredo foi contratado para dar aula para os menores, então já foi expandindo. E como o Galileu era, no caso, nada mais, nada menos que 45 minutos de caminhada,
a gente começou a caminhar para vir para o Galileu para fazer esse grupo de teatro chamado Apeiron. E esse grupo foi a partir dali que a gente começou a caminhar tanto. Passou uma moto bem barulhenta. Mas enfim, então como eu, Alfredo e Luiz víamos para o Galileu 2 vezes por semana, a gente começou a produzir a arte a partir dali. A gente já fazia teatro antes, isso é um fato. A gente já tinha feito teatro na igreja antes, né? Mas a partir do momento que a gente começou a fazer teatro no Galileu, a gente começou a falar assim, olha, vamos nos profissionalizar a ponto da gente viver de arte, né? Fazer a arte da arte nossa profissão. Tem muitas outras histórias interessantes. A gente fez alguns cursos profissionalizantes com alguns artistas incríveis, assim. A prefeitura na época, e esse mérito eu dou pro Antônio Marcos Ferreira, que é um cineasta aqui de Cascavel, que naquela época ele trabalhava como diretor da Secretaria de Cultura, e ele conseguiu um projeto junto à prefeitura que ele trazia, se eu não me engano era 1 vez por mês ou 2 vezes por mês, não lembro, um professor muito bom que vinha de fora, e era vários professores, não era só um, mas cada mês vinha um. E nesse processo que os professores vinham de fora, eles vinham, davam formação pra gente e deixavam uma caralhada de conteúdo. E aí, com esse conteúdo, a gente sugava o máximo que podia daquilo. Agora um caminhão. E aí a gente sugava o máximo que podia daquelas leituras, daquele conteúdo, porque naquela época não existia internet, não, E quando tinha internet a gente não tinha acesso a esse processo de ter informação tão rápida. Então, nossa, a primeira vez que a gente leu Stanislavski, por exemplo, foram muito além, muito depois disso. E esse processo foi muito importante, porque a gente saía do Guarujá, ia a pé para o Galileu para fazer teatro ali. Depois a gente saía do Galileu para ir para o Marista, que depois o Alfredo e o Luiz foram trabalhar no Marista, eu fui trabalhar no São Jofre. E todo esse processo, a gente ficou anos, indo e voltando do Guarujá para o centro. E nesses anos, foram 1h30 de ida e 1h30 de volta. Então era 3 horas de brainstorm, 3 horas de discussão, 3 horas de debate, 3 horas de piada também, porque a gente fazia muita zoeira nesse processo, brincava muito. E essas brincadeiras foram essenciais, porque daí as brincadeiras ficaram leves, o conteúdo ficava leve, e a gente conseguia assimilar tudo aquilo que a gente tinha que aprender, que ler e tudo mais. Então foi um processo construtivo muito bacana mesmo. Agora eu estou entrando num bairro aqui que fica no caminho da nossa casa, porque nesse processo de passar pelos bairros, a gente corta um grande caminho assim. Então a gente entrava nesse bairro para poder caminhar menos. Inclusive tem aqui 2 ruas, um caminho que eu gosto de fazer e outro caminho que os meninos gostavam de fazer, que sempre era briga. Por qual caminho a gente ia. E aí no final das contas a gente um alegava que o caminho do outro era mais comprido, sempre. Eu sempre disse que o meu caminho era mais curto. E posso provar. Escutou, Alfredo? Escutou, Luiz? Eu provo. E eu posso provar que o meu caminho é mais curto. Mas a gente fazia esse caminho aqui, a gente passava por esse mercado ali. Inclusive uma vez o Alfredo foi comprar o wafer ali e foi maltratado pela dona do mercado. A gente nunca mais comprou nada ali. E aí, nesse caminho aqui, é muito interessante também a gente citar que a gente fazia essa brincadeira de ficar brigando qual era o caminho mais curto, e a gente não tinha Google Maps para saber qual caminho era mais curto. Aí uma vez, no aniversário de um dos meninos amigos nossos, o Fernando, a gente decidiu, nossa, ficou escuro pra caramba, a gente decidiu que iríamos testar qual caminho era mais curto com o cronômetro. Então a gente estava no aniversário do Fernando, 4 horas da manhã, saiu aquela renca de moleque do Guarujá para vir fazer os 2 caminhos, um de vinda, né,
e outro de volta, cronometrando, como se a gente fosse andar, ter noção da velocidade certa e nunca mudar a velocidade, né? Mas enfim, a gente veio pra cá às 4 horas da manhã, quando foi 7 horas de novo a gente chegou no Guarujá, e o meu caminho foi 30 segundos mais rápido. Ah, detalhe importante, aqui tem a casa de um amigo de muito tempo, faz anos que eu não vejo, Douglas. Era engraçado porque a gente passava na casa dele e a gente gritava Douglas, como se a gente estivesse chamando ele para fazer alguma coisa. Só que a gente chamava e continuava andando. Então ele saía para ver, nunca encontrava ninguém. Tadinho. Até hoje fico com dó, Douglas. E outra coisa interessante também, que esse bairro aqui que eu estou, que é o Pioneiros Catarinense, normalmente as autoescolas traziam os alunos aqui para praticar direção, porque aqui é um bairro que não tem muito movimento, é um bairro plano, então é bom para essa galera que está aprendendo a dirigir praticar, não é? Seria se não tivesse um monte de palhaço que passasse por aqui o tempo todo. Aí era comum a gente... Deixa eu desligar porque tem música de terceiros ali no bar. Aqui, aquela casa ali, fui eu que construí quando adolescente. Eu e mais um pedreiro, é lógico. Eu servente pedreiro. E construímos essa casa ali. O pedreiro foi contratado e me chamou para ser servente dele. Então, ali, posso dizer que dei minha construção, minha mão de obra para construção de algo. Que ridículo. Mas enfim, continuando. Aqui então, como era um lugar ótimo para treinamento de autoescola, seria um ótimo lugar se não tivesse palhaços transitando. Por quê? Porque sempre que a gente via um carro de autoescola, normalmente era o Alfredo que gritava. Ele gritava bem alto: autoescola! E aí só dava a gente correndo pro meio do mato, pulando o muro da casa dos vizinhos. Coitados dos vizinhos, nem sabe o que a gente é, mas a gente pulava e fugia da autoescola, porque teoricamente os caras não sabiam dirigir ainda, então a gente tinha que fugir. Mano, a gente era muito idiota. Observação, uns anos depois eu fui fazer autoescola e um professor da autoescola falou assim: ó, gente, lá em tal região vocês não se assustem, que tem uns meninos que gritam autoescola e saem correndo, mas é só a zoeira deles, não precisa ficar nervoso, tá? Não vão bater o carro. Eu, logicamente, fiquei quietinho, nem me manifestei. Vou aproveitar que ainda estou no Pioneiros Catarinense e contar outra história para vocês. A gente tinha um cachorro. Quando eu digo a gente tinha um cachorro, é porque o cachorro, na verdade, não era nosso. Era um cachorro que a gente sempre encontrava e esse cachorro ia com a gente para onde a gente fosse. Várias vezes dele ir pro centro com a gente, várias vezes da gente encontrar ele quando estávamos voltando do centro. E o Alfredo batizou esse cachorro de Cu, né? E então, para onde a gente ia, às vezes aparecia o Cu, né? E nessa ideia, o Cu ia e vinha quando queria, porque o Cu é livre, né? O Cu era livre. E até uma vez eu tentei, né, acreditando que o Cu fosse um cão de rua, tentei prender o Cu e não deu certo. Ele ficou a madrugada inteira chorando, até que minha mãe falou assim: não vai rolar, solta o cachorro, deixa o cachorro ir embora. E literalmente soltei o Cu e ele foi embora. Mas cada passo, sempre que a gente estivesse assim meio desanimado, aparecia o Cu ali pra fazer companhia pra gente. E ele ia com a gente e voltava pra onde a gente fosse. Então, gente, uma coisa importante: solte o Cu, libere o Cu. Não tente prender o Cu, beleza? Tô andando rápido porque tá querendo começar a chover. Mas ali na paróquia, então, a gente se dividia. Marcelo descia, eu, Luiz e Alfredo subíamos, porque a gente morava na outra direção. E é onde a gente começava a separar e encerrar os debates, os bate-papos que a gente fazia todos os dias quando tinham aulas de teatro. Bom, galera, por que demorou tanto para entrar vídeo novo no canal? Quem tá acompanhando os vídeos aí sabe. Bom, gente, a situação é a energia aqui dentro tava muito ruim, assim, sendo bem sincero, porque estava num processo assim de não poder trabalhar e
e ainda estou. Inclusive acabei de sair ali da Secretaria de Cultura, passei pela Câmara de Vereadores, fui para a Secretaria de Cultura para tentar resolver essa questão de eu poder trabalhar. Os caras querem que eu tire todo o meu cenário para que eu possa trabalhar. Quer dizer, eles não querem que a arte de rua tenha cenário, eles querem banir cenários da arte de rua, tipo como se eles fossem curadores de arte, como se eles tivessem o aval para proibir que o cenário fique ou não no espetáculo, sabe? Então, assim, eles estão utilizando de leis do meio ambiente que, mesmo essas leis já existindo, nunca foram aplicadas pra gente. A gente sempre teve cenário em cena, e mesmo com esses cenários, a moto passando, obrigado, ei! E aí, assim, mesmo com esse cenário, nunca foram aplicadas as leis pra gente. E agora, uma pessoa que é cargo comissionado do prefeito, que não gosta de mim, que eu sei que ele não gosta de mim, ele já disse isso na minha cara, e é recíproco, o sentimento é recíproco, então também não gosto dele, então fica tudo certo. Mas ele está utilizando essa lei do meio ambiente para aplicar em mim apenas, porque outros carros, inclusive carros oficiais da prefeitura, ali onde eu apresento, ficam poluindo. Carros da Guarda Municipal, carros do Corpo de Bombeiro. Então, assim, é uma lei que está sendo aplicada para mim, especificamente para mim, não está sendo aplicada para outros. É uma lei exclusiva para mim. Exclusiva para o palhaço, Chico Bonito. Eu me sinto até honrado, eu sou honrado. Essa galera gosta de aplicar as leis assim em mim, porque quando se trata de aplicar as leis no próprio, né, nos próprios carros da prefeitura, aí a prefeitura tem aval, tem legislação própria que daí permite, né? Então, assim, é uma lei exclusiva que está excluindo a arte e a interação artística cultural da população de Cascavel. Mas enfim, galera, é por isso que eu não fiz vídeo nesse período aí, porque eu vou ser sincero que a minha intenção não era transformar o canal em um espaço de luta. Minha intenção era transformar o canal em um espaço onde eu pudesse mostrar coisa massa, mostrar a viagem, apresentações, a galera curtindo a arte, curtindo palhaçaria, né? Então, assim, eu fiquei sem fazer vídeo porque eu não queria trazer toda essa energia ruim de brigar com o governo para poder conseguir trabalhar. Olha que ridículo. Brigar com o governo para poder conseguir trabalhar. Brigar com o governo para garantir que a população tenha arte gratuita. Brigar com o governo para que eu possa ter a liberdade de expressão de ir lá e fazer a minha arte para o público, sabe? É uma luta. E aí, tipo, como eu tava nessa energia ruim, eu não queria fazer vídeo para vocês. Para que a gente possa continuar essa viagem nesse mundo youtubístico, a gente tem aqui embaixo um financiamento coletivo. Você pode apoiar para que essa pira toda vire uma pira muito louca.